E por fim, voltando aqui no conteúdo atual, né, no conteúdo programático de hoje, muito feliz por estar aqui essa noite com vocês, tá, gente? Tá sendo um aprendizado não só para vocês, como para mim também. Eu sempre digo que a gente troca experiências, né? Em nossa primeira aula, eu constei um seguinte termo, que não tá sendo fácil pra gente também adaptarmos a essa nova era. Fomos pegos aí, querendo ou não, de última hora, no sentido de pandemia, né? Não só nós, como o mundo inteiro. Então, a gente tem que tem que entender, né? Adaptar, fazer o máximo para dar certo e não podemos parar, principalmente quando se trata de educação. A gente não pode parar. Então, voltando aqui no contexto atual, trabalhar com computadores na educação, ou seja, essa informática educativa, podem anotar aí se quiserem, informática educativa. Eu quero que vocês entendam e foquem nisso que eu vou dizer agora, tá? Podem focar no que eu vou dizer agora. Essa informática educativa, ela não significa apenas inserir computadores na escola, tá, pessoal? Porque, assim, muita gente pensa dessa forma, infelizmente. Pensa dessa forma. Isso existe, esse pensamento, ele existe ainda. E o que eu quero passar aqui não é isso. Não é esse pensamento. Porque, às vezes, fica parecendo, assim, uma percepção de programas educativos. E não de conteúdos, conceitos colaborativos. Fica parecendo isso. E assim, muitas pessoas, infelizmente, ainda têm a concepção... Ai, gente, meu celular tá muito querendo cair aqui. Mas eu espero que esteja dando para entender, tá? Então, muitas pessoas, infelizmente, ainda têm essa concepção, né, seguindo essa linha de raciocínio equivocada no meu ponto de vista. É uma linha de raciocínio totalmente equivocada e nós hoje somos prova disso, que é uma linha de raciocínio equivocada. Eu não estou falando de prática, de teoria, tá? De prática, quer dizer, né? Como eu disse aí em nossa primeira aula, a prática é prática, não tem como a gente aplicar uma prática aqui, né? Principalmente em cursos relacionados à área da saúde, não tem como. Não tô falando de prática, eu tô falando de teoria. Então, a gente tem que desmistificar essa ideia aí, porque infelizmente ainda tem gente que segue essa concepção, seguindo essa linha de raciocínio equivocada no meu ponto de vista, onde acham que a inserção do computador, ela iria substituir o professor presencialmente em sala de aula, né? E hoje eu vou concluir... Ai, meu Deus. Enfim. E hoje eu vou concluir nossa aula aqui, né? Com essa desmistificação, né? De ideia que a aula, a tecnologia, a informática educativa, ela contribui sim. E outra coisa, na nossa aula passada... Podem mandar perguntas, viu, gente? Durante os vídeos aí, vocês podem mandar pergunta. Uma colega nossa, né, de vocês, nossa, mandou uma mensagem: professora, nós vamos ter que adaptar. Gente, quando eu trato de informática educativa, eu não estou somente tratando disso aqui, de aula virtual. Esse é um momento na qual a gente está passando e que a gente precisa nos atualizar durante o momento, né? Como eu disse, parar... Nesse sentido não dá, né? Como a gente está seguindo aí todos os parâmetros de precaução, né? As normas da OMS, a gente não pode ter aulas presenciais ainda, então esse é um parâmetro. A nossa disciplina, ela não significa isso, essa é a aula virtual, não. A nossa disciplina significa o seguinte, que a gente tem que se inteirar na informática educativa e entender que a informática, ela